Cimentos odontológicos. Veremos agora os cimentos resinosos e o MTA, material trióxido agregado. Vamos iniciar pelos cimentos resinosos. Os cimentos resinosos são bastante empregados atualmente na odontologia, em virtude da sua resistência de união ser bastante elevada, então eles são muito empregados para a cimentação de coroas protéticas, inlays, onlays, facetas laminadas e lentes de contato dental. Ele tem uma união micromecânica com o dente, com o metal e com a cerâmica, através dos sistemas adesivos, que serão objeto de estudo de um vídeo futuro. Eles apresentam uma boa estética, porque existem a possibilidade de você selecionar a cor dos vários cimentos resinosos existentes. Geralmente a escala de cor obedece à escala Vita, cor A1, A2, A3, B1, B2 e assim por diante. Eles apresentam também baixa solubilidade, mais ou menos 0,05% em peso. Então, eles são bem mais úteis de serem empregados e têm um melhor desempenho clínico para a cimentação de uma coroa total, por exemplo, do que o fosfato de zinco, que é um cimento mais antigo e que apresenta alto grau de solubilidade. Eles apresentam alta resistência à tração e à compressão. Outra característica que viabiliza bastante o uso do cimento resinoso na cimentação de próteses. Porém, a técnica de aplicação é muito sensível, então o cirurgião dentista ele tem que estar muito preparado e bastante consciente no uso da técnica. A gente não pode fugir à técnica de uso de um cimento resinoso, caso contrário, a nossa cimentação da peça protética pode falhar. O cimento resinoso tem uma composição bastante semelhante às resinas compostas. A base sempre da composição é um sistema monomérico, são monômeros, onde destaca-se o bisfenol A, o metacrilato de glicidina, o bis-GMA. Tem alguns grupamentos funcionais hidrófilos, que são o hidroxietilmetacrilato, o EMA, e o 4-metacriloexetil-trimetilano anidro, o 4-meta. Além disso, partículas cerâmicas e sílica coloidal também estão presentes na composição. A classificação dos cimentos resinosos ela varia muito conforme o tipo de classificação que é feita. Uma classificação conforme a presa do cimento resinoso, ela se dá do tipo autopolimerizável, que contém peróxido de benzoíla e aminas terciárias para promover essa autopolimerização. Os fotoativados, que apresentam na sua composição monômeros fotossensíveis, como a canforoquinona, ou canforoquinona, também chamada assim. Os com dupla ativação, chamados dual, que eles são ativados por atividade dupla, ou seja, pela luz ultravioleta que o dentista aplica, ou LED, né? Ou então por reação química também. Os dois agem simultaneamente, caracterizando uma melhor presa desse cimento resinoso. Existe uma outra classificação que é conforme a forma de aplicação. Existem os cimentos resinosos convencionais, que necessitam obrigatoriamente do uso prévio de um sistema adesivo, que será objeto de um estudo, de uma aula, de um vídeo posterior, e os cimentos resinosos autocondicionantes. Eles são usados diretamente sobre o substrato. Eles dispensam o sistema adesivo, porque na própria composição desse cimento resinoso já está presente um ácido que faz o condicionamento ácido do substrato dental e também já faz todo o processo de adesão primer e resina já na própria composição do frasco do cimento resinoso. Então dispensa o uso do sistema adesivo previamente à cimentação da prótese. A apresentação comercial pode ser feita de várias formas. Nós temos no lado esquerdo um formato de clicker, né? Onde o cimento ele vem acondicionado numa espécie de uma seringa, onde a cada vez que você aperta um gatilho sai uma dosagem correta de cimento para uso na cimentação de uma peça protética. Existe também a apresentação em seringas duplas, onde ela tem duas saídas, onde são duas pastas, na verdade, que estão separadas numa seringa, e existe uma ponta misturadora. À medida que você pressiona o êmbolo dessa seringa, as duas pastas se misturam nessa ponta misturadora e já saem pronta para uso pelo profissional. E existe também o sistema fotoativado, que ele vem numa seringa única, uma pasta única, onde sob o efeito da luz, ela toma a sua presa. Eu deixo um vídeo aqui com um caso clínico mostrando a cimentação de duas lentes de contato em dentes anteriores, dois incisivos centrais,
onde vocês podem observar a técnica da cimentação de duas lentes de contato com o uso de um cimento resinoso. Vejam que a técnica ela é bastante sensível, ela exige um certo preparo, né, do profissional, ele precisa conhecer a fundo a técnica, o estudo, para que não cometa erros no momento da manipulação do cimento resinoso. Nos sistemas em pasta-pasta, ou seja, em duas pastas, a proporção é sempre 1 para 1. Com as pontas misturadoras que existem na maioria desses cimentos acondicionados no sistema pasta-pasta, essa proporção ela é respeitada porque a ponta misturadora garante que as duas porções de pasta saiam na mesma proporção. O tempo de mistura é de aproximadamente 30 segundos. Você pode misturar e manusear esse material numa placa de vidro mesmo, fazendo a melhor homogeneização das duas pastas. Mas a maioria dos cimentos resinosos são apresentados, né, em uma mistura automática por meio de pontas dosadoras nos êmbolos dessas seringas no sistema pasta-a-pasta. Eles são indicados para todos os tipos de próteses, pode ser do tipo inlay, do tipo onlay, facetas laminadas, lentes de contato, coroas totais. E a adesividade da odontologia adesiva é que traz muitas vantagens e aumentou muito o emprego desses cimentos resinosos. Tanto é que bandas e brackets ortodônticos também têm sido vastamente cimentados com o uso desses cimentos resinosos, principalmente os cimentos dual, que eles podem sofrer a fotopolimerização e também a presa por meio químico, né? Então, um duplo sistema de ativação. O outro produto da aula de hoje, que nós temos que estudar, outro cimento odontológico, é o agregado trióxido mineral. Esse é um material que a gente utiliza muito na endodontia. É um material que tem uma característica de ser biocompatível com os tecidos pulpar e periodontal. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, em tratamentos endodônticos, no tratamento de perfurações decorrentes de um tratamento endodôntico mal sucedido. Então, e até mesmo nos tratamentos do tipo pulpectomias, pulpotomias, ou para capeamentos pulpares diretos, mediante um acidente de exposição pulpar proveniente de um preparo cavitário sem o devido cuidado. Então, num acidente que a polpa dentária fica exposta, um procedimento que é indicado em odontologia é o uso do agregado trióxido mineral para que seja feito um capeamento, né, sobre essa polpa exposta e possivelmente posteriormente seja feita uma restauração definitiva. Então ele é biocompatível. Ele tem uma atividade antimicrobiana, o pH fica sempre entre 10 e 12, ele começa em torno de 10, depois de umas 2 ou 3 horas ele passa para 12, e esse pH extremamente alcalino, ele funciona como uma atividade antimicrobiana contra micro-organismos. Ele tem uma característica muito clara de ser radiopaco, então numa radiografia ele aparece mais claro, né, do que o dente, exatamente por essa sua característica radiopaca, por ter na sua composição uma série de óxidos que dão essa radiopacidade ao cimento odontológico agregado trióxido mineral. Ele estimula a produção de tecido mineralizado quando em contato com tecido vivo, no caso a polpa dentária. E ele tem sempre uma expansão de presa, né? Pós a presa ele tem uma certa expansão que aumenta a capacidade de selamento, de vedamento, pois se ele expande, ele está, por exemplo, preenchendo um espaço proveniente de uma perfuração radicular, como ele sofre expansão após a presa, ele vai conseguir com essa expansão vedar melhor essa perfuração. Então é uma característica bem interessante para ser utilizado nesse tipo de procedimento. A composição, então, do agregado trióxido mineral é bastante complexa. Ele é composto de um silicato tricálcico, de um silicato de cálcico, dióxido de tricálcio, óxido de silicato, óxido de bismuto, aluminato tricálcico, aluminato tetracálcico, tetracálcio alumínio férrico e o sulfato de cálcio de hidratado. Então vejam que há muitos componentes, lembrando que os óxidos presentes na mistura que dão a radiopacidade a esse cimento odontológico. Aqui nós vemos a apresentação comercial desse agregado trióxido mineral. Geralmente ele vem na forma de um pó, pode ser numa embalagem de vidro, como essa que a gente vê à esquerda, ou ele pode ser colocado à venda também em sachês. Quando ele é apresentado em sachês, a gente já tem a proporção correta de uso.
porque a gente pode, sobre uma placa de vidro, depositar esse sachê, esse envelope que a gente abre na hora de uso, e ele é misturado sempre com líquido. O líquido, ele é nada mais do que água destilada. Então, quando ele vem apresentado na forma de sachê, basta você abrir um sachê e misturar com uma gota de água destilada. Você terá, então, uma mistura por aglutinação, você mistura o pó ao líquido e obtém uma mistura arenosa. Essa mistura arenosa que é a mistura que está própria para uso. Então, existe uma série de fabricantes. Quando ele não vem na forma de sachê, ele vem na forma de um frasco, existe sempre uma colher dosadora que você deve utilizar para ter a proporção correta na hora da mistura com essa gota de água destilada. Então, ele é muito utilizado na endodontia. O pó dele consiste de partículas muito finas, hidrofílicas, né, que toma presa sempre em contato com a umidade. Então, o MTA ele tem uma aplicação muito vasta mesmo na endodontia. Eu coloco aqui para vocês à disposição um vídeo da manipulação do MTA em pó com água destilada. Então, na figura à esquerda, vocês estão vendo a espátula metálica amassando, né, o pó em contato com essa gota de água destilada. Ele vai incorporando ao pó essa água, essa umidade, ele vai ficando mais arenoso, né, até que chega um ponto que você consegue formar uma espécie de um rolinho, como está mostrado aqui na figura à direita. Então, esse é o momento ideal de uso, mas ele continua sempre meio arenoso na hora de utilização desse cimento de MTA. Você pode levar ele à cavidade dentária, sempre com o uso de um porta-amálgama cirúrgico, ou até mesmo com espátulas, né, se a cavidade permitir for maior. Mas é sempre o instrumento mais adequado é o porta-amálgama cirúrgico. O tempo de presa dele varia sempre entre 2,5 a 4 horas. Então é um material que leva bastante tempo para tomar presa. E ele tem uma estabilidade dimensional elevada, alta, e um baixo índice de infiltração, justamente porque ele apresenta uma expansão pós-presa que ajuda no vedamento das lesões promovidas por perfurações endodônticas indevidas. Então espero que tenha sido útil a aula de hoje para vocês, tanto dos cimentos resinosos como do agregado trióxido mineral. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.